Enigma Podcast apresenta Percepções. Olá, ouvintes do Enigma. Hoje vamos conversar sobre apometria com a Camila Sampaio, que é também terapeuta de vidas passadas e trabalha com florais. Olá, Camila, tudo bom? Tudo bom, olá a todos. Camila, o que é a apometria e como ela surgiu? A apometria é uma técnica de desdobramento dos corpos sutis. É uma técnica, então ela pode ser usada com qualquer base, né? No caso, ela é mais usada com base espírita e umbandista. Ela surgiu em 1965 em Porto Alegre com o Dr. Lacerda, lá no Hospital Espírita de Porto Alegre. Ele começou a pesquisar junto com a esposa, com a dona Yolanda, que ainda é viva, ele já é falecido, e ele sistematizou várias leis, vários procedimentos para aprofundar o tratamento espiritual, né? Isso está no primeiro livro dele, que é Espírito e Matéria, e o segundo tem mais casos, que é o Energia e Espírito. São os dois livros que ele publicou. Hoje em dia existe uma média de umas 50, 60 casas pelo Brasil. O movimento é mais forte no Sul, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e está subindo para São Paulo e para o Nordeste. Aqui em São Paulo a gente tem 20 casas atualmente. E ela se desenvolveu a partir das pesquisas do Dr. Lacerda, e hoje quem mais pesquisa, além do pessoal que o Dr. Lacerda formou, é o Godinho, né, que tem 7 livros publicados, e faz os cursos aqui em São Paulo também para formar mais pessoal. Aqui no Espaço Aurinha a gente tem o Grupo Marraidana. O Grupo Marraidana tem atendimento a público e tem curso também para quem se interessa em se formar trabalhador. E ela envolve outras ciências e terapias também, Camila? Quanto mais base o apômetra tiver em diversos tipos de terapias, melhor, mas não necessariamente. Tem pessoas que trabalham, são bancárias, advogados, médicos e trabalham com apometria. Na verdade, o que mais importa é comprometimento para estudar, porque é complexo, são vários procedimentos mais para o lado da física quântica, né? Tem toda uma lógica de raciocínio que a pessoa tem que pegar, né? Mas isso não necessariamente ela precisa ser terapeuta. Aqui no espaço, como a gente baseia bastante na parte terapêutica. A gente dá retorno para a pessoa, conta tudo o que foi feito, sempre treinando trabalhadores que tenham sensibilidade para fazer isso, né, para falar uma coisa informativa, mas não chocante, né, não polêmica. Mas muitas casas não fazem essa parte, simplesmente atendem, não dão retorno, aí depende do procedimento da casa. É isso que eu ia te perguntar, se a pessoa precisa ter uma certa sensibilidade mesmo para trabalhar com isso. Então, na apometria a gente trabalha em dupla, são médiums e doutrinadores. Então, o médium vai desenvolver a mediunidade, precisa ter a sensibilidade. O doutrinador não necessariamente, tem doutrinadores ótimos que usam a técnica, né, e não aprofundam na parte mediúnica. E que problemas podem ser trabalhados com a apometria? Com a apometria, praticamente qualquer problema. A única questão é que a pessoa tem que querer o tratamento. Até tem casas que atendem à distância, sem conhecimento, mas aqui no grupo a gente só atende presencial, né? Então pode tratar problemas físicos, óbvio que vai estar tratando a parte espiritual dos problemas físicos, né? Então a gente já chegou a atender casos com câncer, com doenças mais graves, mas a gente sempre explica que a gente vai fazer a nossa parte espiritual, né? Naturalmente a pessoa vai ter que fazer o tratamento físico também. Trabalha muitas questões emocionais, a gente tem muita procura por pânico, depressão, questões afetivas. Na verdade, assim, como a apometria vai estar tratando obsessores, vidas passadas, aparelhos magnéticos, entidades obsessoras, ela vai estar abarcando um leque muito grande de sintomas. Então, tem pessoas que procuram para trabalhar a parte profissional, que está empacada, tem pessoas que procuram também por questões familiares, né, para se resolver com mãe, pai. Então, na verdade, vai estar sendo feito um mapeamento com os médiuns do que está causando aqueles problemas. E como é feita essa sessão de apometria? A gente recebe a pessoa, pede para ela preencher uma ficha. No meu grupo, a gente faz agendamento por e-mail. Então, quando a gente recebe, a gente já tem uma prévia, mais ou menos, do que a pessoa está passando. Ela explica para o grupo, né? O grupo normalmente tem média de 7, 8 pessoas. Então, quando ela chega, ela explica o que ela está buscando, o que está acontecendo com ela. Ela abre o Evangelho ao acaso, ou dê um trecho, né? Normalmente o trecho que sai tem tudo a ver com o problema que ela veio buscar.
e a gente orienta que leia depois em casa, reflita. E aí o grupo começa a atender. Atualmente a gente está até com uma pessoa que fica trabalhando terapeuticamente com a pessoa que está sendo atendida enquanto a gente trabalha. O grupo, cada dupla de médium e doutrinador vai pegar a média de 1 a 2 vidas passadas, obsessores ou o que quer que seja. E vai tratar, doutrinar com as técnicas. Essas técnicas, elas envolvem... A apometria tem 13 leis, né? Essas leis falam de como manusear a energia para resolver o problema de uma forma mais rápida. Então a gente pode, no caso de um espírito, a gente pode levar ele para o passado, levar ele para o futuro. A gente mostra muito para o espírito, ao invés de ficar na doutrinação clássica de convencimento, a gente mostra para ele o que está acontecendo. Olha, você está junto com essa pessoa por X, Y, Z, se você continuar vai acontecer tal coisa, olha como está teu corpo, mostra com o espelho. Então a gente tem, assim, digamos, uma doutrinação mais direta ao assunto, mais objetiva. Tem críticas à apometria que falam que a apometria não respeita o livre-arbítrio do obsessor. A gente respeita, só que na verdade a gente dá mais elementos para ele analisar, entendeu? Ao invés de ficar aquela coisa de doutrina, de volta daqui a 2 semanas, doutrina de novo e tal, é uma coisa mais, bom, a situação é essa, a gente mostra mais direto. Então, isso falando de obsessores. Pode acontecer da pessoa estar com desarmonia das vidas passadas dela. É comum, dentro do que a gente chama de auto-obsessão, uma pessoa ter uma vida passada que a própria vida passada é contra o que está acontecendo com ela hoje. Então, vamos supor, a pessoa briga com a mãe, tem lá problemas com a mãe, e em vida passada as duas se odiavam mesmo. Essa vida passada que elas se odiavam pode estar influenciando hoje em dia, no sentido delas continuarem brigando, delas não se resolverem. Então, nesse caso, além de tratar, além de ter a parte de drenagem de energia, de noção de lei de causa e efeito, a gente também tem que fazer a harmonização com a pessoa atual, porque, na verdade, é uma briga interna. Quando é trabalho de magia, a gente tem condição de desfazer mentalmente também. A gente usa muito cromoterapia mental. No caso, para trabalho de magia, a gente usa prata e violeta, né, para desfazer. E, na verdade, assim, a gente vai mapeando tudo o que está acontecendo com a pessoa. Cada médium pega um aspecto, né, uma personalidade, um obsessor. Podem ser subpersonalidades da vida atual também. Alguma dissociação por algum motivo, algum trauma, alguma questão. Também é possível tratar. E, enquanto as equipes vão trabalhando, no final, cada doutrinador anota o que fez, explica na ficha, a gente espera todo mundo terminar, e uma pessoa designada para o retorno sai com a pessoa para explicar para ela tudo o que foi feito, né? Tirar dúvidas, indicar a bibliografia, toda essa parte. A gente aqui no grupo tem o procedimento de uma pessoa sair para não interferir no tratamento do próximo. Tem grupos que dão o retorno ali mesmo na hora e esperam. Aí depende da dinâmica da casa mesmo. Em síntese, seria isso que a gente faz. A vida passada analisada na sessão, Camila, ela é necessariamente a anterior da vida atual? Não. É muito comum a anterior trazer uma carga mais forte, né? Porque cronologicamente ela é a mais recente. Mas não necessariamente. Muitas vezes pode ter sido uma vida comum que não aconteceu nada demais. A gente vai trazer para tratamento as que mais estão causando problema, as mais top de linha, assim, que estão causando mais desarmonia. Isso também interfere no número de sessões, porque se a pessoa está com poucas vidas, chefes, né, causando mais problema, às vezes uma sessão já agiliza bastante. Depende da complexidade do problema, do número de vidas que aquilo aconteceu. Quando envolve trabalho de magia atual, né, de encarnado para encarnado, aí interfere também, porque se a gente desfaz e a pessoa vai e faz de novo, aí envolve mais tempo também para estar resolvendo. E quantas sessões em média são necessárias? É feito um acompanhamento maior? A pessoa volta para fazer uma outra sessão depois daquela primeira? Idealmente, o acompanhamento seria a cada 2 meses. No caso, a gente está com uma sobrecarga, porque tem poucos grupos trabalhando mesmo em São Paulo. Então, a média de acompanhamento que a gente está conseguindo fazer é de 4 a 5 meses, a pessoa retornar. Mas a gente também analisa, mesmo por e-mail, a gente analisa como que reagiu. Muitas pessoas nem precisam do retorno, que é o que eu te falei, depende da complexidade do caso. Quando é uma questão específica, normalmente uma sessão já agiliza. Principalmente profissional, acontece muito, da pessoa conseguir
Não que aqui seja acato, né? Não é festa, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente faz. Se é uma questão espiritual que está travando, acontece muito. A gente fica muito feliz de ouvir os retornos. E nas sessões aqui na casa, não sei se em todas as casas, mas aqui na casa, eu observei que vocês fazem alguns desenhos, né? E eles são mostrados posteriormente para a pessoa. De que forma eles podem ajudar nesse tratamento? Então, os desenhos é uma técnica que chama arte cura. Não são todas as casas que fazem. Aqui em São Paulo, eu acho que aqui no Grupo Maharidani, mais umas 2 casas fazem. A arte cura dá uma forma de tratamento como se fosse a incorporação, só que ela vem no desenho, né? E aí tem que ter uma pessoa treinada para fazer, no caso no grupo só eu faço, né? Pelo desenho, é como se você tivesse um diagnóstico, puxa a energia da pessoa e vem no desenho o que está acontecendo com ela. Quando o desenho vai trabalhando em equipe junto com o pessoal, é interessante mostrar para a pessoa, porque tem pessoas que são muito visuais, né? Às vezes você contando que foi tratado aquilo parece muito abstrato, para ela parece meio esquisito, tem uma dificuldade de acreditar. E o desenho vem e mostra, e ela viu o que eu estava fazendo ao mesmo tempo, então vem e mostra que realmente é aquilo mesmo, né? E o próprio desenho, ele drena a energia. Por incrível que pareça, o próprio desenho tem poder de cura. Eu, inclusive, faço arte cura nos grupos de apometria e faço para todos os meus pacientes de terapia de vidas passadas. Toda semana eu faço para todos eles. E é impressionante como o desenho vai acompanhando o tratamento. Às vezes vem informações no desenho que não vem na terapia e que a gente vai buscar. Na apometria também, quando eu checo o grupo e não veio o que veio no desenho, a gente vai buscar e tem mais coisas, né? Então o desenho vai trabalhando em parceria. É bem interessante. Em quanto tempo a gente pode observar mudanças? Essa questão é o que eu falei, depende muito do caso da pessoa. Teve, por exemplo, uma senhora que a gente atendeu que ela tinha artrite reumatoide, séria, mal conseguia andar, ela mandou um e-mail contando que ela estava ótima no dia seguinte, né, que melhorou bastante. Mas aí depende muito, os espíritas chamam isso de merecimento. Eu não diria exatamente merecimento, eu diria que depende de quantas vidas ela tem para serem trabalhadas, da velocidade dela de elaborar aquilo, porque tem pessoas que você orienta o que está acontecendo, e a pessoa já vai e muda, já faz o que ela tem que fazer, entendeu? Tem pessoas que já ficam na defesa, na resistência, né? Falam, mas será? Né? E daí há 6 meses vai fazer o que a gente orientou, né? Não que a gente oriente de forma faça isso, faça aquilo. A gente apresenta a situação e sugere para a pessoa, olha, né, tem essa situação, seria interessante você tomar medidas para resolver, né? Mas nunca a gente vai estar direcionando, né, o que ela tem que fazer, né? Não é o nosso papel. Na terapia eu acompanho a pessoa mais de perto, né, que aí já seria o meu trabalho pago, profissional, né? Aí, eu como terapeuta também não sugestiono, né, não direciono para ela tomar uma decisão. Mas na terapia, como a gente está mais a longo prazo, dá para ir analisando todos os senões da questão, né? Dá para acompanhar mais de perto. Mas na apometria, em média, do que a gente tem acompanhado com o pessoal, primeira sessão já dá bastante resultado, segunda sessão harmoniza, vai para 50% do que a pessoa estava, em média, né? Então a apometria assim, não se propõe a ser uma coisa mágica, varinha de condão, mas estando com um grupo bem fundamentado, que estude, que esteja unido, que a gente se propõe a ser o caso aqui, tem bastante resultado, sempre dentro dos limites da questão da pessoa. Camila, tem alguns mitos na apometria, né? Quais você acha que são os principais, o que pega mais, o que você gostaria de deixar mais claro para o pessoal? Tem uma questão que é importante, tem muita confusão da apometria com viagem astral, né? Tem muita gente que a apometria você vai desdobrar e ver o astral ao vivo. A gente trabalha mais com sintonia mental com os médiuns, né? Então não necessariamente o médium vai estar saindo do corpo para trabalhar. No começo, com a dona Yolanda, ela tinha essa facilidade, né? Acredito que ainda tenha. Então foi pesquisado muito essa questão de desdobrar realmente fisicamente até o hospital do astral, ver o que acontecia. No caso, do jeito que a gente trabalha, não necessariamente, né? Então, a apometria, na verdade, ela desdobra a pessoa que vai ser atendida, né? A gente vai estar desdobrando ela e puxando para sintonia as questões mais fortes dos corpos. A gente trabalha com divisão setenária dos corpos, né? Corpo físico, duplo etérico, que tem os chakras, corpo astral, que é a parte emocional, mental inferior, que são os vícios e as questões físicas, né, dos 5 sentidos. Mental superior, que é vontade e imaginação.
corpo búdico, que é o banco de dados de todas as encarnações, e o Atma, que já é o que a gente conhece por espírito, né, centelha divina. Então a pessoa vai ser desdobrada e a gente vai estar puxando as projeções desses corpos, que são as nossas personalidades múltiplas, as personalidades de passado. Então não necessariamente envolve viagem astral, tem essa confusão mesmo. Outra coisa que eu acompanho muito, que as pessoas têm restrições com a apometria, é, mas como que você vai falar para a pessoa a vida passada dela? Ela pode assustar, pode ficar com alguma desarmonia e tal. Nisso é muito importante a questão de treinar quem vai dar o retorno, para ter um bom senso do que falar, da forma como falar principalmente. Porque assim, questões de passado todos nós temos, né? A gente não estaria aqui encarnado. Com certeza em algum momento aconteceu alguma coisa, e no nosso caso, no grau evolutivo que a gente está, muitas coisas. Então a questão é como colocar isso para a pessoa de uma forma que ela possa lidar. Porque o nosso objetivo, na verdade, não é investigar o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Nosso objetivo é conscientizar ela do que ela trouxe para trabalhar hoje, né? O que ela veio resgatar hoje com as pessoas. A principal finalidade do tratamento é essa, é conscientizar a pessoa de o que ela está fazendo de errado, o que ela precisa retomar de rumo. Legal, Camila. Quero agradecer você pelo papo. Dizer para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, pode acessar o site www.espaçoaurim.com ou telefone para 11 3564 3097. Pode falar com a Camila ou com o Hugo. Muito obrigada e um abraço para todos. E essa foi mais uma entrevista do Enigma Podcast. Enigma Podcast apresentou Percepções.